Olá, palavra conecta, palavra se relaciona, palavra carrega consigo um comunicado, palavra desmancha relacionamento, palavra traz relacionamento, palavra dá poder, palavra tira poder. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu sou Silvio Guedes, pedagogo, palestrante, e estou aqui para te ajudar, para a gente conversar, e eu tenho certeza que você pode aproveitar muitas coisas desse nosso bate-papo aqui. Eu te convido a ficar para entender algumas coisas a respeito do poder da palavra. A palavra enriquece e a palavra também faz com que você perca a riqueza. A palavra traz a vida e a palavra também tem poder de tirar a vida. Então a gente precisa pensar bem nessa conversa para entender o que está acontecendo com a nossa vida, porque muitas coisas acontecem por causa de palavras mal faladas. Pequenas viradas de chaves acontecem e se tornam grandes viradas de chaves quando a gente descobre qual palavra que direciona a nossa vida. O mundo foi criado através da palavra. A palavra tem poder. Acontece que às vezes a gente não dá valor para esses documentos que ficam espalhados no ar. A palavra tem um impacto de trazer vida, de curar, de modificar as coisas, de trazer riqueza, de prosperar. A palavra direcionada, ela traz inspiração. A palavra escrita, a palavra falada, a palavra direcionada pode quebrar barreiras, pode ultrapassar fronteiras. Existem coisas que são faladas no Brasil que imediatamente estão refletindo na China, nos Estados Unidos, no México. Palavras não têm fronteiras. Palavras, sejam elas faladas, escritas, mas a questão é o que você tem falado vai fazer diferença na tua vida. Porque quando você acorda decidido a praticar uma narrativa diferente na sua vida, é como se eu dissesse assim: a bênção, a vitória, a sua prosperidade estão ligadas às palavras que você fala. Já pensou no risco? Já pensou? Tem coisa que você fala que começa a atrair muita coisa ruim. Existem palavras que às vezes a gente não sabe o significado e ela está trazendo coisa ruim para a sua vida. Tem que tomar cuidado com o que você diz, com o que você fala, porque isso. Eu vou te dar um exemplo bem claro, um exemplo de vida. Eu tinha, acredito que 14, 15 anos naquela época, e um amigo meu, a mãe dele trabalhava na feira, vendia cafezinho, coxinha, bolo, sabe aquelas senhoras que é a alegria dos trabalhadores, dos feirantes da Feira Livre, e ela chegava pela manhã, estava todo mundo esperando, e ela de madrugada, aquela época, quando era 6 horas, ela já estava lá há mais de uma hora já, e estava vendendo cafezinho para quem estava montando as barracas, vendendo bolo, e esse moço, esse menino na época, adolescente, ele acompanhava para ajudar a puxar o carrinho, e coisa de criança, ele subiu num banco que a feira passava numa rua e tinha nessa rua uma praça e tinha um banco de concreto desses comum em praça pública. Mas o detalhe é, ele tinha assistido um desenho animado, desenho de luta. Eu não me lembro agora para dizer qual era esse tipo de desenho. E isso já acredito que em 79 por aí, não tenho muita noção de tempo, mas entre 79, 82, 83. E esse menino aprendeu uma palavra que era lástima. E ele dizia assim: que lástima, que foi algo que ele viu no desenho animado, no desenho de luta, que um personagem reclamou e falou: que lástima essa situação, algo do tipo. E ele começou: que lástima. Ele chutava uma pedra e falava: que lástima. E ele decorou a palavra e começou a brincar com essa palavra. E ele começou a falar: que lástima, que lástima, que lástima, para tudo. Ia fazer: ah, eu vou ter que carregar esse carrinho, mãe, que lástima. E a mãe dele sabiamente orientou: filho, não fale besteira, essa não é uma palavra boa. Não fala assim, isso não é bom. Mas, como toda criança, nem sempre dá valor aos conselhos. E ele brincando, se utilizando dessa palavra, subiu naquele banco e começou a pular numa das pontas do banco, falando assim: que lástima, que lástima, que lástima.
e num desses pulos o banco, que era de concreto, quebrou e as pontas de ferro que tinham nesse concreto para sustentar o banco ficaram expostas e quando quebrou a perna dele desceu e fez um rasgo na perna dele lamentável mesmo, triste, teve que ser socorrido, teve que levar pontos e, e aí ele começou, aí ele entendeu na verdade, e anos depois a gente conversando sobre aquela cicatriz, eu já conhecia a história, eu acompanhei na época, mas muitos anos depois conversando sobre isso ele falou: eu deveria ter ficado com a boca fechada. Eu aprendi que era errado, porque aquilo atraiu para ele algo ruim. Atraiu para ele algo que não precisava. Mas como se lastimar é algo chato que acontece, triste, lamentável, é se lamentar por algo profundamente, foi o que aconteceu. Logo após ele se machucar, ele lamentou profundamente aquele ato de pular no banco falando aquilo. Por que eu estou trazendo essa história? Porque a história é tudo para a gente compreender que tem coisa que não é possível mudar se não mudarmos a mentalidade daquilo que falamos. Porque a fala, ela é um documento assinado. É um documento que não precisa de cartório. Aquilo que você diz, você está dando autorização para que o mundo espiritual faça acontecer, seja da parte boa ou da parte ruim. Acontece que você lançou uma palavra boa. Então todas as coisas começam a colaborar ao seu favor. Mas você lança uma palavra ruim, logo no mundo espiritual algo começa a se movimentar para que aquela palavra ruim faça parte não só do seu vocabulário, como da tua vida. Então a gente tem que pensar, e eu vou falar mais sobre isso. Se você não acredita, fica aí que você vai ver outros exemplos. E eu estou falando exemplo da minha vida, exemplo que eu vi, que eu vivenciei. E como alguém que quer o teu bem, que quer te ensinar, é importante que eu fale sobre isso. Quando você deseja praticar uma narrativa diferente, ou seja, falar coisas que vão ser boas para a tua vida, você começa a atrair coisas boas. Toda bênção que você plantar vai vir. Um bom elogio, um bom conselho, uma boa indicação ou a indicação de um bom caminho, que é também um conselho, uma palavra de ânimo, isso faz diferença na vida de outra pessoa. E você está plantando, e isso vai vir para você, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. E o detalhe do plantio é que você não planta uma semente e colhe uma semente. Você às vezes planta um caroço de milho, por exemplo, e que sai dois pés, um pé de milho com duas espigas, que em geral dá de 500 a 600 caroços, caroços, grãos naquela, naquele pé. Quer dizer que de um você pode fazer 500 ou fazer 1000. Vale a pena plantar palavras boas. Vale a pena ofertar na vida das pessoas um bom conselho. Ofertar na vida das pessoas uma palavra de vitória, de ânimo. É isso que eu estou fazendo com você. Quando você faz isso, a lei da colheita chega. E só que ela chega de uma forma boa, uma forma prazerosa, uma forma que você vai colher as suas bondades. Uma palavra bem falada, uma palavra falada com firmeza, com confiança, mas direcionada à bondade, ela vai retornar para você com bondade. Às vezes a gente tem que fazer isso com os nossos amigos, com a nossa família, com os filhos, com as filhas, com o marido, com a esposa, dar bons conselhos, direcionar, e às vezes as palavras parecem ser duras, né? As palavras parecem ser de afronta, só que a ideia é boa, é de um bom plantio, você quer ver alguém bem, logo também chegará a tua vez de estar bem e de encontrar um bom conselheiro. Talvez você tenha caído nesse vídeo para encontrar um bom conselheiro. O meu papel, o meu ideal de vida é levar você para uma vitória, para entender que as palavras têm poder, para você caminhar, ou eu poder caminhar com você em aconselhamento. Isso vale um like, não vale? Eu estou aqui investindo o meu tempo. Eu não estou gastando meu tempo com você. Eu estou investindo o meu tempo
para saber que é possível você ser uma pessoa abençoada. Você quer ser abençoado? Você quer ter sucesso? Escreve aí embaixo. Eu quero ter sucesso. Não, não. Escreve, eu vou ter sucesso. Eu sou abençoado. Eu tenho sucesso. Começa afirmando em palavras escritas. Se dá para falar, fala aí. Eu sou vencedor. Porque as suas palavras certamente começam a girar em torno de você para atrair as coisas boas ou as coisas ruins que você fala. Isso tudo é sobre palavras que saem da nossa boca? Sim. Mas isso que a gente ouve, isso que a gente ouve também tem o seu propósito. E aí é interessante, antes de falar das coisas que você ouve, falar das que você fala, porque elas podem trazer cura, as que você diz, as que você escreve, porque são palavras aquilo que você põe no WhatsApp e manda. São palavras. Não precisa ir no cartório, não, e reconhecer firma autorizando aquilo que você fala. Pode ter certeza que existem seres preocupados em fazer valer tanto para o bem quanto para o mal. Vale a pena arriscar? Vale a pena arriscar se for para o bem. Elas vão trazer para você inspiração, pode trazer para você cura, trazer uma libertação nos seus sentimentos. Elas podem te direcionar, podem gerar fé na tua vida, mas tem outra coisa também. Ela pode te atrapalhar de uma forma muito profunda se você não souber o que você está falando. Eu tenho aqui ó, um esboço que eu queria falar com você. E é um assunto muito longo, eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar outras vezes. Até um convite para você ativar o sininho no teu canal para ver os próximos vídeos. Ou dar uma passadinha no canal para ver os primeiros. Mas por que que eu anotei? Porque eu não quero perder algumas coisas que eu acho que é muito importante. Reflexão sobre o perigo da palavra. Reflexão sobre o perigo do plantio. Pensar naquilo que você ouve, porque são palavras entrando por uma porta que tem acesso ao teu cérebro, que tem acesso às tuas emoções. São palavras. Palavras podem ser extremamente perigosas. Tome cuidado com os seus ouvidos, ele é a porta de entrada do teu cérebro, a porta de entrada do teu coração. Suas emoções e suas mentes, suas emoções e sua mente muitas vezes determinam o teu sucesso ou o teu fracasso. E pessoas más intencionadas sabem disso. E muitas vezes elas vão lá com ar de bondade, e o que ela está fazendo é despejando lixo na tua mente, despejando lixo, mágoa, inveja. A frustração dela está sendo colocada no seu cérebro através daquilo que você ouve. Está fazendo do teu coração um lixão, uma caçamba. Não deixe que pessoas que falam que não devem sejam seus companheiros diários. Prefira andar com pessoas que têm palavras boas, que têm bondade no coração, que falam coisas boas. Começa a prestar atenção. Quem se diverte com a desgraça alheia, ele está sempre falando algo pejorativo. Ele está sempre achando graça naquilo que realmente não é engraçado. Porque a desgraça para ele traz alegria. E quando você dá ouvido para esse tipo de pessoa, ela amarga o teu coração, ela deturpa a tua mente, ela faz com que a sua vida seja guiada pelos pensamentos maldosos dela. Tome cuidado com o que entra no teu ouvido, seja através de música, música é palavra, seja através de literatura, entrando através dos seus olhos ou daquilo que você assiste, ou por palavras de outras pessoas. Cuidado, palavras elas entram por leitura, por audição, e elas podem ser extremamente venenosas. A sua vida não pode ser guiada por outra pessoa. O dono da sua mente é você. Não deixe que falas aleatórias ou com aparência de aleatórias acabem com a alegria do teu dia. Já viu aquelas pessoas que vêm conversar com você e do nada elas soltam uma pequena fofoca e aquilo acaba com o teu dia? E lá no final do dia ou do mês, depois de você sofrer,
você descobre que não tinha nada a ver e você sofreu à toa. Sabe aquele ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Ele não é à toa. Isso é o poder da companhia de uma pessoa. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, é um ditado antigo, mas que diz respeito a quê? A você caminhar com uma pessoa e começar a ouvi-la. E quando você começa a ouvir, você começa a ser transformado por aquilo que você ouve, positiva ou negativamente. Por isso que eu estou dizendo, tome cuidado. Mas tem certeza, positivo ou negativo? É. Sabe por quê? Se a gente for ver a própria Bíblia, lá o apóstolo Paulo, ele já sabia disso, mas há 2000 anos atrás, ele disse assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele quer dizer? Que quando você vai conversando coisa que não deve, aquilo vai transformando a sua mente, transformando o teu nível de aceitação, seja de coisas boas ou ruins. Quando é as más conversações, ela começa a fazer o quê? Aos pouquinhos ela vai quebrando aquilo que você acredita, vai mastigando aquilo que você colocava fé, e quando você vê, você se torna uma pessoa de má conduta, porque você foi transformado pela má conversação. Portanto, se você tem amigos, que na verdade não são amigos, conhecidos, camaradas, companheiros, não sei qual é a palavra, mas se você tem gente assim na tua vida, põe para correr. Ah, não tem como eu pôr para correr? É meu chefe. Toda vez que chegar perto dele, pense assim: Deus, não deixe a minha mente absorver as coisas ruins dessa pessoa. Oração são palavras. Você vê o poder da palavra, que até o próprio Deus te ensina a orar. O que é orar? É falar com ele, falar o que é palavra. Palavras moldam caráteres e palavras matam sentimentos. Tem extremos. Cuidado com quem você anda. A má conversação corrompe o bom costume. Bajuladores são excelentes em palavras, porque eles usam a tua porta de entrada para acessar o teu coração. E às vezes, quando acessa o teu coração, o teu raciocínio lógico para de funcionar. São peritos nisso. Corta bajuladores da tua vida. Corta pessoas que costumam falar palavras indecentes, palavras de cunho que só traz alegria quando vê a desgraça alheia. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Tem gente que fez sucesso por ter uma boca suja, por falar aquilo que não deve falar. Isso não traz nada de bom para a tua vida. Use o exercício de profetizar na tua vida, de dizer palavras positivas, palavras que vão trabalhar ao teu favor, palavras que vão fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira diferente, mas de uma maneira boa. Diga o quanto você é inteligente. Ah, eu não sou tão, mas você vai se tornar um ser inteligente porque você vai buscar palavras de inteligência. Ah, mas eu acho, para com a mais. Coloca aí a doutora Vitória num consultório na tua cabeça dizendo: você é vencedor, você consegue. Não faz disso um mantra, não. Ah, eu sou vencedor. Não é isso, não. Faz disso palavras de vitória. Começa a dizer ao ponto que você começa a entender que você tem capacidade de vencer. Profetiza sobre a sua vida, exerça o poder da palavra positiva. Use frases, não frases de efeito, mas frases de direito. Frases de efeito é aquilo que se sonha, que você pode dizer, mas uma frase de direito é quando você diz eu vou vencer. Você está dando direito. As pessoas dizem para o universo. E o que é o universo? É Deus. Ele é o criador do universo. Você vai dar direito para o universo, para Deus, para fazer com que as coisas funcionem ao seu favor. Palavras de direito. Você não precisou assinar no cartório dizendo, ah, eu aceito isso, mas quando você diz, acontece. Eu aprendi isso e aprendi de uma maneira ruim. Tem uma cicatriz aqui, foi um acidente de automóvel. Naquele dia eu achei muito engraçado. é, Eu estava na Avenida Paulista, fazendo um serviço, eu era office boy. Não, já não era office boy nessa época, eu me lembro, acho que eu era auxiliar de escritório nessa época. E aí eu
brinquei lá. Falei, alguma coisa ia ser de graça. Falei, de graça até injeção na testa. Aí eu fui no banco e houve algum comentário do caixa a respeito de ser de graça. E eu, novamente, de graça até injeção na testa. Mas quando a mente começa a comunicar com o coração e também com o espírito, que nós temos um espírito, o espírito começa a alertar dessas coisas. E eu percebi que algo estava errado. E ainda assim, sabendo que eu não deveria falar, eu já tinha aprendido o caso lá do meu amigo, lembra disso? Que começou que lástima, caiu no esquecimento. E é isso que acontece. Às vezes a gente aprende e deixa cair no esquecimento e paga o preço. Aí, por algumas vezes, nas oportunidades do dia, eu repeti, de graça, até injeção na testa. E à noite, eu tive um acidente automobilístico, bati a testa no volante, abri para valer, tive que fazer cirurgia. E o médico falou para mim assim: fica calmo, eu só vou dar um pontinho aqui. E toda hora ele falava assim: só mais uma picadinha, só mais uma picadinha. E enquanto ele estava falando só mais uma picadinha para me acalmar com aquela injeção na minha testa, eu lembrei que eu estava num hospital público, tomando de graça injeção na testa. Quem profetizou isso para minha vida? Os outros? Eu mesmo. Aprenda com isso. Pare de falar coisas que não atraem bênçãos para a sua vida. Comece a profetizar ao seu favor. Comece a dizer palavras de ordem ao seu favor. Palavras de sucesso, de cura, de vitória. E a tua mente vai clareando a respeito disso. Vai clareando porque você fala que você vence. Mas eu venço por quê? Eu venço porque eu ando no melhor caminho. Eu sou sábio porque eu sou inteligente por quê? Porque eu sou capaz de aprender. Não é que você tem toda a inteligência, mas você tem capacidade de aprender. Começa a profetizar coisas que vão trabalhar ao seu favor, porque o de graça, até injeção na testa, saiu caro e dolorido, mas serviu de lição. Você não precisa tomar injeção na testa para entender que existem palavras de vitória e palavras de derrota. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim: o poder da vida e da morte está na língua. Quem bem a usa comerá do seu fruto. Precisa falar mais alguma coisa? Poder de dois extremos, vida e morte, está naquilo que você fala. Se você usar bem, você vai ter vida e vida plena. Fica com essa conversa, dá um like, se inscreve e nós vamos voltar a conversar em outros vídeos. Eu te convido a me seguir e nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre muitas coisas que envolvem o dia a dia e eu quero te ver abençoado, quero te ver sábio. E eu digo as minhas palavras agora para você. Você é vencedor. Escreve aí, eu sou vencedor.